Olá, meninos e meninas, Sérgio Sherman aqui mais uma vez com o Old School Gymcast, falando sobre treinamento, nutrição, saúde física e mental, contando muitas histórias e lições de vida, sempre com convidados muito especiais. Vem com o tio. Hasta la vista, baby. Meninos e meninas, estamos de volta com o Old School Gymcast e hoje com dois convidados muito especiais. Eu estou até emocionado, tá? Duas lendas. Eu posso até dizer, a gente vai falar, eles mesmos vão dizer quem é cada um, tá? Porque se eu for começar a falar aqui, vai chegar meia-noite e eu não terminei ainda. Então deixa eles falarem, mas só adiantando, a musculação hoje no Brasil não seria o que é, não fosse esses dois. Isso eu posso falar com toda certeza, tá? Então, primeiramente, Dr. José Maria Santarém Sobrinho e Eugênio Koprovski. Muito obrigado, meninos, Muito pela obrigado. honra. Tá? É um prazer quase sexual tê-los aqui. Quase. Contenha-se. Como é que estão os dois? Muito obrigado por ter vindo. Eu sei que o tempo de vocês são atarefados e coisa e tal. Tava difícil a gente conseguir um dia, um horário para os dois estarem juntos, principalmente. Mas graças a Deus conseguimos hoje aí. Vamos contar umas histórias para esse pessoal tão carente de informação séria, posso dizer, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Eu Santarém. agradeço o Zé, doutor Santarém. Chama ele de Zé. Zé. Eu conheci ele quando ele ainda era estudante de medicina, né? Bem no comecinho. Na? Santa Casa, de São Paulo. E aí, Zé, né? Mas então, aí quando o Zé me convida para alguma coisa, é difícil dizer não para ele, né? Porque também, de certa forma, ele foi meu mestre, ainda é até hoje, em muitas questões ligadas à ciência do esporte, né? Sim. A qual, aliás, o esporte deve muito, né? Com toda certeza. Eu vou até contar uma historinha aqui, para dar uma câmeras em mim, João. Uma historinha interessante com vocês, inclusive. Eu nunca esqueço disso, é uma coisa que eu guardei para sempre. Fazem, não sei, quase 40 anos, talvez foi em 84, 85. Meu primeiro curso de técnico de musculação. Vocês dois estavam presentes e o Dr. Santarém fez o meu teste prático. E você pediu na ocasião para eu demonstrar alguns exercícios para peito. Para eu demonstrar, fazer a execução, enfim. Aí eu fiz lá o supino, você olhou, falou, tá ok, você tinha o crucifixo. Aí eu falava o nome e demonstrava. Falei, supino, e fiz. Aí crucifixo. Aí eu falei, vou fazer o flying. E peguei o halteres e fiz assim. Que foi quando o Dr. Santarém me corrigiu. Eu falei, não, isso não é flying. Flying, né, é como os americanos chamam o crucifixo, o dumbbell fly, né? Isso aqui é supino com halteres. É o dumbbell press. Não é flying. Enfim, não esqueci, mas até na ocasião eu falei, nossa, repeti, não passei no... Mas você passou, né? Passei, graças a Deus passei, não é por causa de um detalhe de nomenclatura, tinha corrido tudo bem, enfim, passei. Mas isso foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, 40 anos. Aonde eu quero chegar? A gente vê hoje profissionais aprendendo na graduação errado. Eles falam flying nesse movimento, que é o supino com halteres, na verdade. Na graduação saem falando errado. 40 anos, gente, não aprenderam o nome de exercício. É muito comum. Essa nomenclatura ela é muito confusa mesmo. Nos meios universitários, né? Pois é, então o professor ensina errado. O professor aprende errado. O que vocês têm a dizer sobre relações? Porque é ruim, né? Você fala para o aluno, faz o flying, ele vai fazer esse aqui, pô, não é. Aí o outro vai fazer esse. Qual que é o flying? Bom, como você disse, o fly é o movimento de voo, né? Então é o crucifixo. E em inglês não tem dúvida nenhuma. Aqui na nossa língua é que criaram essa confusão. Esse aí é o dumbbell press, né? Dumbbell press, supino com halteres. Supino com halteres, né? E o pessoal fala flying, faz o flying. Fala, pô, mas não é isso. Que, aliás, é um exercício muito praticado, né? Inclusive por grandes atletas, né? Profissionais. E o pessoal devia prestar um pouquinho mais de atenção, né? Esse é o dumbbell press que todo mundo que... Exato. Eu até gosto de fazer mais que o supino com a barra, talvez, porque tenha mais amplitude, enfim. Ele tem a vantagem sobre a barra porque dá uma maior amplitude, né?
Mas, por outro lado, também quando o cara treina pesado, ele precisa de 2 caras ajudando de cada lado. Em vez E a de um barra só. já não. Exato, né? exato. E que fiquem do lado até ele terminar, porque É, é comum até o jeito terminar. dar o peso e vai embora, né? Esse dia estava aqui o doutor Gianola, vocês devem conhecer, Ah, o Fábio. sim, Ele claro. estava conversando sobre isso, que antigamente, quando criaram o exercício supino, era feito no chão, né? Parece até que foi um lutador de wrestling que para ter mais força. É o pra ele- Hackenschmidt. Exato, inventou. que depois inventou também o George agachamento Smith, né? É. Fazia no chão. Depois colocaram um caixote, enfim, até a coisa evoluir para o banco de supino. E hoje você vê o pessoal na academia fazendo no chão, como se tivesse descoberto a América. Muito comum os caras fazendo essas Crucifixo no chão. reinvenção da roda. né? Reinventando a roda, perfeito, é isso mesmo. E eu brinco no meu curso, quando eu mostro esse exercício, né, como é o nome? Eu pergunto, como é o nome? Todo mundo fala supino. Eu falo, não, supino é apelido. Isso aqui é um desenvolvimento com barra em decúbito supino. Olha lá, É. é É correto. porque a posição supina é aquela deitada em decúbito dorsal paralela ao chão. Por isso supino, né? Isso. Tá, aí o cara fala supino superior, supino inferior, tá errado, É, tá né? tudo errado. É desenvolvimento inclinado, Sim, desenvolvimento sim. declinado. Isso mesmo. E então bom. E tem cara famoso falando Mas é justamente pelo que eu falei, na graduação eles não aprendem certo. Para você aprender esse tipo de coisa, você tem que fazer uma pós-graduação, um mestrado, para começar a se aprofundar mais nesses detalhes que eu acho devia aprender na graduação, né? É, porque é uma coisa Pode tão parecer simples, bobagem, mas não é, devia poxa, estar na vamos- graduação. O problema é que nos meios da educação física, que sempre foi muito reacionária ao treinamento com pesos, Sim. eram os mais reacionários, muito mais que a medicina. Pra você ter uma ideia, quando eu montei a minha academia em 63, eu tinha lá, logo no começo, 2 ou 3 médicos treinando. Nenhum professor de educação física, nem o meu, Adriano Tedesco, treinou. Ele foi treinar depois que ele sofreu um acidente de moto, teve que fazer uma arrumação no joelho. Não tinha dele. nem a matéria na faculdade, né? Não tinha A matéria nada. não existia. Continua não existindo na maioria, né? Tem a matéria, mas os próprios professores são leigos, em muitos casos. Não tô Eles vinham buscar informação generalizando, conosco, né? Posso dizer que eu me incluí em relação a isso. Quando eu era adolescente, eu comecei a gostar de Faz musculação. pouco tempo, claro. É, claro, anteontem. Mas aí eu queria estudar alguma coisa relacionada, né, com treinamento com peso. E pensei em fazer educação física, mas não dava para fazer, porque as pessoas que iam para a educação física eram estigmatizados, havia bullying. Você treina com peso, já olhavam torto para você. Eu fui para a medicina. E relacionavam já com o uso de substâncias na proibidas época, ou não? isso Na aí época não era. não. Isso eu digo a década de 60. Sim. Então, O Dianabol, que foi o primeiro esteroide anabolizante sintético disponibilizado à venda nos Estados Unidos, foi em 1958. No início dos anos 60, a gente nem falava sobre essas coisas, nem aqui nem lá, na realidade, no começo, né? Aqui se conhecia como uma tal vitamina americana, o Dianabol. Muita gente experimentou, mas tomava um pouquinho, só a dose, né, recomendada na bula, que acho que era 2 ou 3 comprimidos por dia, coisa assim. Hoje os caras tomam um vidro inteiro. Imagina. Não fazia efeito nenhum, o cara largava, essa vitamina não funciona. Mas a gente não tinha essas rodinhas falando sobre as questões ligadas a hormônios, a farmacologia, vamos dizer assim, em geral, né? Se falava de treino e de comida, né? Que né, não for isso, vai ser o quê, né? E naquele tempo até se brincava. Como é que você treina? Pesado, né? E como é que você come? Comida. Tem até uma frase, inclusive foi o Alessandro que falou, do David Draper, que ele disse assim, quando começou essa coisa dos esteroides no meio competitivo, né? Falou, o anabolizante esteroide tornou os medíocres relevantes no meio. Porque até então, ou você tem uma genética, você treina forte e come direito, ou você não vai se sobressair no meio. Inventaram o esteroide e alguns ficaram com uma certa relevância, mesmo não tendo a genética, né, adequada. Enfim, é uma frase do David Draper. Vocês devem conhecer o David Draper. Opa, puxa vida.
David Draper foi, inclusive, anos atrás, não muitos anos, mas uma década atrás, ele e o Bill Pearl davam uns cursos juntos, ambos. O Bill Pearl era mais velho que ele, né? Bill Pearl. Piu-piu. É o piu-piu. O Bill Pearl. E o David Draper, o David Draper escreveu um livro sobre o pessoal da Costa Leste, eu esqueci o nome agora, eu li alguns trechos, que vale a pena, viu? Ele revela muita coisa interessante ali. O primeiro cara a receber um salário de uma empresa foi o Arnold Schwarzenegger, como atleta. E o primeiro Mr. Olímpia não ganhou nem um centavo. Quem foi Larry Larry Scott. Scott. Que não era atleta do Wader, mas ele era atleta do Vice Gironda, né? O guru dos ferros. Mas eu ia comentar dos preconceitos da época, né, dos anos 60, né, e porque quem treinava com peso era mal visto, era por causa do desempenho físico. Imaginava-se que o treinamento com peso atrapalhava o desempenho físico em todas as modalidades. Aeróbico e tudo. Não, por exemplo, lutas, atrapalha. Eu era nadador, adolescente, nadador, meu técnico não deixava treinar com pesos. Prejudicava a natação, atrapalhava. Então havia esse preconceito. Então quem era ligado em outras modalidades, não, mesmo em lutas, né? Agora, havia sempre aqueles práticos que viam que isso era bobagem. O Eugênio pode falar muito, porque ele era lutador. Mas nos meios acadêmicos se imaginava que atrapalhava o desempenho. Isso começou a ser desmistificado hoje pela ciência. Hoje, ciência, quando se fala... Vocês ajudaram muito a mudar essa... anos, né? O Dr. Santarém... Nos livros do Raul Mollet, que foi presidente do Comitê Olímpico Belga, ele escreveu 2 livros. Um deles era o Circuit Training e o Power Training, o outro. Ali tem o termo musculação. Ele era contrário ao bodybuilding, fisiculturismo, que ele falava como treinamento com pesos como um fim em si mesmo, no próprio corpo. Ele não gostava. Mas, enfim, é ele que incentivou muito o trabalho de pesos, de força, nas diversas modalidades olímpicas. Inclusive saltos ornamentais, para ter firmeza e tal. E aí começou a desmistificar. Mas quando eu fiz, por exemplo, pugilismo com o Kid Joffre, pai do Ed Joffre, na Academia São Paulo, em cima tinha uma academia, se não me engano era Metropolitano. Não lembro. Você não tem nascido. O Ed era conhecido. Aí o pessoal era radicalmente contrário você não trabalhar com peso. Radicalmente. Você vai ficar lento. Sem flexibilidade, vai tirar a flexibilidade, você vai ficar lento. Eu passei um pouco por isso. Eu fui preparador físico da Boxe em Brasil, do saudoso Edu Melo, né? Peter Venâncio, Pedro Otto, todo esse pessoal que preparava. E eram meio relutantes no início com peso. Eram relutantes em aceitar. Mas tem que ter força, poxa, como assim? Não, vai deixar eles duro, vai deixar lento, enfim. E foram relutantes um pouco no início. Isso permaneceu até mais ou menos recentemente. Ainda há quem pense assim. Por favor, São né? muito desatualizados. Assim, obviamente que tem que ser um treino adequado para a modalidade, mas deve treinar, né? Eu acho que a modalidade mais praticada no planeta hoje é o treinamento resistido. Acho assim. As estatísticas de 2022, no ano passado, portanto, né, do Ministério da Saúde, mostravam que a musculação era a segunda atividade mais praticada no país, no Brasil. Em primeiro, a caminhada, né? Aí depois, se você olhar com mais cuidado, se verificou que todos os pesquisados até quem caminha praticavam esportes faziam musculação, até quem caminha. Né? Como modalidade complementar, hoje, de repente. Hoje eu tenho na minha academia, e o Santarém tem isso há muitos anos, que trabalha nessa área, pessoas que estão na academia treinando com peso para poderem voltar a caminhar normalmente. Porque o que falta não é condicionamento aeróbico, como você acreditava, é condicionamento falta de força mesmo, né?
O cara fica fraco, não consegue Para a andar. pessoa ter uma resistência aeróbica, tinha que fazer exercício aeróbico. O Cooper, A musculação não dava isso. o Cooper cometeu a infâmia, né, entre aspas, de comparar saúde com performance aeróbica, né? Isso. Quer dizer, o cara Ele bem acabou condicionado assumindo. aerobicamente era um cara mais saudável, principalmente a nível de músculo cardiovascular, né? O que é bobagem, né? Não tem nada a ver condicionamento físico com saúde. Claro, Sim, bom sim. condicionamento é necessário, né? Mas grandes exponenciais de força, de resistência, não são necessários. Sim. Inclusive eu, fazendo até uma crítica, fisiculturista profissional hoje não é um indivíduo saudável, ao meu ver. Se utilizam muito de substâncias, né? Vamos dizer, ergogênicos, enfim. E você vê atleta aí tomando gramas e gramas de hormônio por semana e 12 mil calorias por dia de alimento. Isso não pode ser saudável isso. Você levar isso por muito tempo, eu não acredito ser uma coisa saudável. Estão sempre naquele limite, naquela linha tênue, né? Da saúde para a não saúde. Estão sempre ali, ó. Mas, inclusive enfim. essas 12 mil calorias, que é realmente um absurdo, né? Muitas vezes provém do quê? De suplementação, Sim. em grande parte. Né? Não, mas você imagina o sistema digestório aguentando isso por anos, 12 mil calorias e hormônio, enfim. Isso. Eu não vejo muito como saudável, assim, essa alta performance nesse nível. Não sei. Sem dúvida. Antigamente era diferente, né? O Visava-se o quê? parâmetro- Um corpo bonito, obviamente, porque é o culto ao corpo, mas eu acho que a primeira ideia da coisa é a saúde. Um corpo depois bonito tem e uma saudável. coisa- Hoje a saúde ficou meio que em segundo plano. Tem uma coisa a Terceiro. ser ponderada, é o seguinte, por observação prática, eu acredito que a ciência da nutrição também corrobora com esse pensamento, a capacidade do indivíduo de fazer massa muscular, grande massa muscular, é uma advinda de questões da própria natureza dele, né? Genética. Né? Porque, por exemplo, vamos citar dois exemplos muito conhecidos no Brasil. Luiz Otávio Batista de Freitas, nosso primeiro Mr. Olímpia. Eu costumo dizer, Mr. Campeão Olímpia mundial. não, campeão mundial. Talvez o primeiro a participar do Olímpico, Participar, no peso Ele chegou pesado. a participar do Olímpia. Esse precisava bater nele para parar de comer. Precisava bater pra... Eu me lembro uma vez me ligaram do Clube Pinheiros, que ele treinava no Pinheiros, que ele era sócio, e treinava também na minha academia. Aí ele estava em dieta para uma competição e alguém me ligou, pô, Luiz Otávio tá comendo abacaxi, ele falou que você que mandou ele comer abacaxi. Eu falei, não, eu falei mesmo, e daí, qual é o problema? Eu falei para ele comer uma rodelinha de abacaxi depois Dois abacaxi do inteiros. almoço. Não, mas ele tá comendo o abacaxi inteiro. Né? E outro, o Alex dos Anjos, né, mais recente, que ele não comia. E uma massa muscular incrível, Sim, uma tá denso, densidade né? muscular superior, inclusive, à densidade do próprio Luiz Otávio, né? E esse tinha que bater para ele comer, né? Depois, com o tempo, ele foi aprendendo e tal, mas ele comia mal, pouco e mal, né? Então, Você vê como são detalhes essa questão genéticos, né, É doutor? questão genética. A né? genética é a base de Hoje a tudo. pessoa quer fazer essa correção tomando coisa. Existem estudos sobre os genes da hipertrofia, né? Todos nós temos os genes da hipertrofia, mas em alguns de nós, os genes não funcionam direito. Então, estudos demonstraram que só 25% das pessoas reage bem à musculação. 25% reage bem. 50% reage mais ou menos. E 25% não reage. O sujeito treina, toma a bomba, faz não conta. Aliás, na nossa vivência, a gente conheceu gente que tomou muita bomba e não aconteceu nada. Eu conheci vários. Não tinha genética. Foi mais que muito Que atleta. eram tidos como os caras estavam mais usando o ergogênico, mais esteroides. E não conseguiram nada.
Né? Havia até uma brincadeira. Bom, dizem que o quem Gênio mais... tomando cerveja, ganhando você com o pé nas costas. Tava de cerveja. Dizem que quem mais se utiliza desse tipo de recurso hoje são ciclistas, é isso? Confere ou não? Não sei quem falou. Acho que foi o Fernando Marques, um estudo feito. Ciclista, não tem nenhum ciclista, fisiculturista. Tem. O número de doping positivo entre os esportes olímpicos é o ciclismo e a natação e o levantamento de peso. Né? A corrida também, principalmente 100 metros, que é força. Sim, né? sim. Sprint, né? Isso é um dado dos testes sobre esteroides no olimpismo, é um fato. Tem até uma Tour de France, né, a Volta da França, que é a corrida profissional mais famosa, mais respeitada no mundo todo. Né? Há um tempo atrás eu estava lendo que em uma ocasião, essa prova é anual, né? É a mais concorrida do ciclismo mundial, Tour de France. O investimento é multimilionário das empresas nessa corrida. E os governos também fazem questão de investir. E resolveram fazer teste de antidoping em todos os principais corredores, pelo menos. Todos, sem exceção, foram pegos no doping. Deu doping positivo. Testosterona e esteroides. Aí queriam impedir a realização. Não deixaram. A organização não podia deixar, tá todo mundo usando, tá tudo igual, né? Tem igual condição. Competiu todo mundo dopado, sem problema. Esse foi um dos escândalos, vários escândalos, né? Do negócio do antidoping, né? Continua existindo essas coisas. Sim, né? sim. O Ben Johnson foi outra vítima, né? Veio o Caonil depois. Hoje acho que estão fazendo mais vista grossa, não? Tem muita vista grossa hoje em dia. Coisa localizada. Tem a gente que bate a gente que tem uma certa prática bate o olho e vê, né? Claro. E o árbitro não. Mas enfim. Esse negócio do antidoping, outro dia estivemos assistindo um evento aí e também ouvimos umas bobagens dos responsáveis pelo antidoping, né? E essa coisa também é um pouco fantasiosa. Né? Se quiser falar, fica à vontade, tá? Aqui não tem filtro. Não. O que eu ia falar? Eu queria saber um pouquinho, eu e quem está nos assistindo, da história de vocês, assim, né? Onde começaram, como começou, o que levou a fazer musculação, enfim. O Eugênio, que é mais velho, começa pelo Eugênio? A gente termina até domingo. Menos jovem. Fala, querido. Você é fundador do Instituto Paulista? Não, fundador do Instituto Paulista. É ele. Também o Azinha. O Azinha, Você cara. conheceu Eu o fui Azinha? sócio. Conheci sim. O Azinha chegou a ser presidente da FEPAM? Também. Mas ele foi presidente depois de da você. Federação Paulista de Culturismo. Tá. A FEPAM veio depois. Tá, FEPAM. Não, todo mundo me chama de pai da musculação do Brasil. Sim, né? sim. Mas como eu te conheço. É que eu sempre digo, né? A vitória tem muitos pais, né? A derrota é órfã. Né? E quando eu cheguei, já tinha gente lá. Já tinha gente na federação, né? Tinha o comendador Angotti, né? O Amador Paz de Almeida. O Amador Paz de Almeida antes, né? Já falecidos. E eu cheguei lá comecei a frequentar as reuniões da Federação Paulista, onde eu conheci o Santarém, né? E outros, Benedito Honório, que foi candidato, inclusive foi vencido, que foi um dos primeiros atletas brasileiros a ter expressão internacional, né? E eu assumi em 1976. O que ocorre é o seguinte, que a partir de 76, nós tínhamos também o presidente da Confederação Brasileira, Dr. Lércio Martinez, um médico de Campinas, você deve ter conhecido também, ouvido falar. Ele era muito atuante, ele amava esse esporte, né? O esporte dos pesos em geral, da força. Ele mesmo era praticante e tal. E ele se uniu, ou eu me uni a eles, né, lá do pessoal de Campinas, e resolvemos fazer a regulamentação da entidade junto aos organismos internacionais.
Então foi filiado à FBB, à IPF do básico, à Federação Internacional de Luta de Braço. Ele queria também se filiar ao Cabo de Guerra. Eu falei, não, vamos parar, para devagar, para com essa viagem aí, né? E aí a gente começou realmente a entrar nas questões definitivamente internacionais, né? E o esporte começou a crescer, né? Devo também muito ao Santarém, as suas intervenções com relação à arbitragem. A arbitragem era uma imoralidade, né, na época, né? Mas depois foi se tornando bem mais séria, né, bem mais comprometida, etc. Enfim. E foi existiam alguns cursos, eu cheguei até a fazer um, eu acho, da FEPAM de árbitros. Sim, tinha. A FEPAM foi assim, quando eu, como presidente da Confederação Brasileira, final dos Sim, anos... foi por um bom tempo, né, presidente da Confederação. Duas gestões, dois períodos, de 3 anos cada um na época, 6 anos. Confederação Brasileira de Fisiculturismo. Em 87, se não me engano, 87, começou esse movimento de realizar campeonatos de musculação em boates, em Ferdinho, casa noturna e tal, que não era culturismo, era musculação. E aí surgiu a ideia de falar, pô, peraí, né? Então, quando eu consegui finalmente o termo musculação como propriedade de uso da Federação de Culturismo, foi aí que passei também o nome para a FEPAM, Federação Paulista de Musculação. De musculação, tá. Então isso aconteceu em 91, 92 mais ou menos. Não, minto. Quando eu reassumi a federação em 93, é que eu passei para a FEPAM. Então você está falando dos 93. Anos 90. Tá, É isso aí. Os anos 90, aí era a FEPAM. E a FEPAM tornou-se uma potência nacional e internacional, né? Nos países da América do Sul se fala FEPAM, ninguém falava em confederação, era FEPAM. Né? Quando nós produzimos a revista, essa revista ia para os Estados Unidos também, para a Inglaterra. Era musculação e fitness. Musculação, né? E fitness. Os caras não acreditavam que no início era distribuído gratuitamente, porque você tinha patrocínio, né? Anunciantes. Então os caras lá fora, nos Estados Unidos, não acreditavam que se fizesse uma revista daquela qualidade gráfica e conteúdo com distribuição gratuita. Eu falei, imagina, isso não é possível. Olha aí. Um país... Só com os patrocínios, né? E não eram muitas empresas daquela época de suplemento, pelo menos, né? Não, o suplemento foi quem segurou por muitos anos a revista, né? E também tínhamos os cursos, né? Imagina, a gente fazia cursos com participação de... Chegamos a participar, mais de 400 alunos assistindo um módulo, né? E com o Santarém à frente, né? No comando. Você foi atleta já também, né? De fisiculturismo, Eugênio? Eu? Atleta fisiculturista? Eu fui campeão paulistano em 75 e campeão num torneio que era disputado em Guaratinguetá, que era quase um brasileiro. Tá. Rio-São Paulo. Chamava-se Campeonato Rio-São Paulo, porque o brasileiro não era disputado todo ano. Né? E aí em 70... Também não eram tantos atletas, né, naquela época? Não eram tantos, né, como hoje. Eu me lembro que máximo... Todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia 30, todo mundo. Já sabia quem ia subir. Chegava assim, na ponte, você está lá assistindo o campeonato, aí chegava, Gênio, você não vai entrar? Eu falei, não preparei para isso, né? Não, mas só tem 2 caras na categoria tal, eram só 2 categorias, né? Quer dizer, então tinham 5 caras. Eu me lembro disso, aconteceu uma vez. Tinham 3 numa categoria e 2 na outra. Eu seria o terceiro, só para não ficar chato. Tá bom, aí eu arrumo uma sunga, você entra. Aquela sunga assim, né? Calção. Hoje no clássico. Era assim, campeonato de estreantes, que era um campeonato bastante concorrido, que era estreantes. Tinha cara que era campeão do carioca de musculação e ia competir em estreantes. Então isso tudo foi sendo abolido, né? Sim, moralizado e tal. Então, essas coisas assim, a moralização se deu muito em função
de que a gente se uniu, deu sorte talvez, ou coincidiu, da gente se unir a pessoas muito sérias. Santarém, Dr. Lércio Martinez, né? E vários outros, né? É o amor pela coisa, né, Santarém? Vieram, eu não acredito nas coisas de sorte, não. Você faz acontecer, né? Que vieram, a gente se unia a pessoas que gostavam de fazer Sim. aquilo, que eram competentes, né? O próprio Gianola, por exemplo, que veio posteriormente, também é uma pessoa que contribuiu muito, né? E daí várias figuras foram surgindo que colaboraram muito para o crescimento do esporte, e é o que é hoje, né? O Luiz Otávio, quando esteve aqui há poucos anos atrás, ele falou para mim: Eugênio, isso não existe na Califórnia. Ele ficou impressionado com a quantidade e a qualidade do físico dos atletas que ele viu aqui. Ele tinha uma competição pré-pro, né, da entidade internacional aí que faz a seleção do Olímpia, né? NPC. Que é Acho que é NPC hoje, né? NPC. Isso, NPC. E ele falou: ó, se eu tivesse esse nível naquela época, nunca que eu ia para os Estados Unidos. Olha só. E ele mora lá, ele trabalha lá. Mas na época, né? O Camões falou aqui várias vezes, falou: para nós a referência naquela época era o Luiz Otávio. O Luiz Otávio é o cara onde todo mundo quer chegar, assim. É o cara que conseguiu ir para a América, subir no palco do Olímpia. Até então era um sonho distante para todos os atletas aqui no Brasil, né? E a academia? Você teve uma academia que tem até hoje? Tem até hoje. Eu montei no dia 15 de abril de 63. Que é um ícone até hoje a academia. Até hoje. Mas eu mudei dos anos para cá, eu mudei um pouco o foco. Qual o nome da academia? Espartaco. Espartaco. Meu Deus. Espartaco. Não foi em função do filme Espartaco com Kirk Douglas, né, que foi aquele lá atrás, né? Foi em função de um livro que eu li. Aliás, eu li 2 livros. Espartaco, né? Um deles é uma história romanceada, como foi o filme. O livro era melhor, embora o filme tivesse sido grandioso, né? E tinha um que analisava a questão sobre o aspecto político, social e econômico de Roma naquela época, né? E muito me impressionou uma frase final no livro. Eu falei: eu vou chamar minha academia de Espartaco. Esse cara é legal. Esse cara é legal. Mas existia o ginásio Esparta, né? Esparta também Esparta é uma cidade da antiga Grécia, né? E o Espartaco era um verdadeiro... Na Moca tem a Esparta. A Moca do Jorjão, falecido. Jorge Eliníacas. Era na Moca, na Roda Jorge Eliníacas também, no início, ele participou bastante ativamente com a gente. Ele era bem mais velho, mas ele participou dos cursos, trouxe muita gente para fazer os cursos lá. E era engraçado que eu era moleque, passava na porta, tava lá, ginástica masculina. Ginástica masculina. Você coloca hoje numa academia ginástica masculina, ninguém vai entrar. Que isso? Que coisa estranha, não? Muito legal. Santarém, um pouco da tua história agora, vamos lá. Começou na musculação. Eu comecei com 16 anos. Eu era nadador, né? Aí no inverno fazia musculação, quer dizer, treinava com peso. Musculação não existia esse nome. Treinava com peso. Aí fiquei gostando, né? E aí parei de nadar e fiquei treinando com peso. Aí comecei a treinar no ginásio York, no centro de São Paulo, do Oswaldo Pereira Júnior, Oswaldão, que fazia luta livre com o nome de Marcos Vinícius na época. Oswaldão. Oswaldão era uma figura. Era uma figura. Aí eu comecei a treinar lá. É uma curiosidade, na academia do Oswaldão, o sujeito entrava lá para treinar e ele mostrava um livro com foto de atletas da época, né? Reg Park, Bill Pearl e outros, né? Aí dizia: como é que você quer ficar? Aí o sujeito escolhia lá, né? Aí, dependendo da escolha, ele dava um treino diferente para aquela ficar daquele jeito. Aquele cara. Aquele cara. Então era isso aí, né? Foi essa época aí que eu comecei a treinar. Aí comecei a me interessar pelo assunto e havia os preconceitos com relação ao desempenho físico, mas com relação à saúde também. Musculação fazia mal para tudo, quer dizer, treinamento com peso fazia mal para tudo. Mal para o coração, não deixava crescer. Não deixava crescer. Machucava as articulações. Bom, então, e a gente não via nada na prática, né? A gente conversava com gente mais velha. Comecei, sem querer interromper, desculpa, guarda onde você estava para ele continuar. Sim. Eu comecei a treinar, eu aumentei 3 centímetros. Eu comecei a treinar, não era tão jovem, tinha, sei lá, uns 22 anos já.
cresci 3 centímetros depois que eu comecei a treinar. Então, Como uma coisa que estimula o teu metabolismo e vai fazer você não crescer? Como que é isso? pois diziam Mas, isso enfim. na época. Não, Mas- tem gente que acredita nisso hoje. Até hoje pensam isso. Mas justamente, como a gente tinha a vivência prática e conversando com gente mais experiente, a gente via que isso era mito. Eu me interessei em estudar isso e fui fazer medicina. Então todo o Olha meu que curso bacana. foi voltado para estudar exercício com peso. Poxa, desde aquele tempo, Desde aquele tempo. Santarém. Toda a faculdade eu fiz com foco no exercício com peso. Vamos chamar de musculação, porque Sim, hoje sim, é o sim. que todo mundo usa esse termo, né? Mas aí até a especialidade, né? Eu escolhi a fisiatria, que é a especialidade que estuda exercício terapêutico, né? Então, sempre trabalhei com isso. Fiz reumatologia, que é uma atividade clínica, né, das dores e tal, que se trata da melhor maneira com exercícios. Então é o que eu faço até hoje, exercício terapêutico. E você foi consultor, consultor científico da IFBB, alguma coisa assim? ó? Não, Foi? não. Estou falando bobagem? Eu fui. Foi, eu não Eu gosto. fui presidente da América do Sul da IFBB. Para a América do Sul. Um ano até brigar com o Santos. Eu lembro disso, tem alguma coisa a ver com a IFBB. Porque na época a nossa confederação era afiliada à IFBB, né? Era a Federação Internacional Sim. mais atuante na época, né? Quando o Dr. Laércio fez a filiação, tal, consultou todo mundo e foi para a IFBB. Na época só podia ter uma federação para cada modalidade, um em cada estado e a brasileira, né? Uhum. Então hoje é diferente, você pode ter várias entidades. Na época era uma só e todas oficiais ligadas ao CND, Conselho Nacional de Desporto. Sim. Por isso que o Eugênio tinha todo aquele trâmite para convencer o pessoal do CND das nossas Sim. pleiteávamos coisas, né? Sim, Então, sim. enfim. Bom, e daí? E daí o quê? O SECAF, me fala do SECAF. O SECAF. Bom, Você foi fundador, é isso? Você criou o SECAF? Eu, numa ocasião, eu tive uma empresa, numa ocasião, alguns anos atrás, sei lá, 10, 15 anos, ou mais um pouco, a gente vai ficando velho, vai perdendo noção. Eu tinha uma empresa que terceirizava serviço de avaliação física para as academias. Então, por um bom tempo, fiquei estudando mais sobre avaliação física, enfim. E o SECAF me ajudou bastante com isso, viu? Pois é, o SECAF, mas não fazia noção que você tinha alguma coisa a ver com o SECAF? O SECAF foi uma ideia minha e do professor Wilson Jacó, que hoje é o professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é um atleta, foi remador, né? Então nos associamos e criamos o SECAF, com a proposta de estudar musculação em idosos. Que é Centro... Como é que é? Centro de Estudos em Ciências da Atividade Física. Exato. Ele não existe mais, porque a Faculdade de Medicina, não me lembro mais em que ano, ela fez uma reformulação do seu organograma e tal, e acabou com todos os centros de estudos. O SECAF era um centro de estudos ligado à geriatria. E todos acabaram, aí o SECAF também, né? Então a gente, durante 14 anos ele existiu. E nós fizemos muitos trabalhos, muitas teses, mestrado, doutorado, foram realizados no SECAF. Agora, o SECAF foi criado em 95. Quando eu ainda era recém-formado e tal, já fazendo a minha especialidade, eu fui morar em Santa Catarina. E lá em Joinville, e lá eu fundei a Federação Catarinense de Culturismo. Na época era culturismo, Federação Catarinense de Culturismo. E montei um ginásio lá, o Instituto Califórnia de Cultura Física. Não era musculação ainda, isso em 80. Cultura física. Depois mudou para musculação, né? E eu vivi lá algum tempo, fizemos muitas amizades, né? Conhecemos lá o Fernando de Carvalho Rocha, que era um veterano muito respeitado na época. Quando eu voltei para São Paulo, ele assumiu a Federação Catarinense. Na época o Eugênio já era presidente da Confederação Brasileira, então eles trabalharam muito juntos. O Eugênio na Brasileira e o Fernando Rocha na Catarinense. E eu fui o primeiro presidente, né? Fundei a federação. Quando eu voltei para São Paulo, aí da parte do esporte eu me associei ao Eugênio e começamos a trabalhar na Confederação Brasileira. Fizemos cursos técnicos em praticamente todos os estados brasileiros, né? Quase todos, praticamente. E isso em cursos técnicos. E ajudei na organização da arbitragem da Confederação. E paralelamente fundando federações, né? Nós chegamos a ter 23 federações de fato e de direito. Só éramos superados pelo tênis de mesa.
no Brasil. Olha isso. Bom, mas então isso na área do esporte. Na parte da medicina eu resolvi fazer a pós-graduação, fiz doutorado e tal, estudando exercício com peso, né? E aí que eu conheci o professor Wilson Jacó, e com ele criamos o CECAF. Durou um bom tempo e tal. Na época, eu já tinha projetado, aliás, não, foi depois, em 91, eu projetei uma linha de aparelhos para musculação, com uma proposta de ativar bem os músculos e aliviar as articulações. Então usei o sistema de alavancas. E no CECAF, a gente utilizava esse equipamento também para estudar. Hoje ele é comercializado, é fabricado pela Pórtico, Tá. do José Manuel É Corrêa. Biodelta, é isso? É a Biodelta, Biodelta, exatamente. bem conhecida. Mas em 96, ainda no CECAF, eu criei um curso de especialização que existe até hoje. É o curso de especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Esse curso tem 27 Até que a anos. morte não separe. Até que a morte. Saúde na doença. Boa ideia, faltou complementar. Olha, Ele existe até hoje ligado à Faculdade de Medicina, ao Hospital das Clínicas, Sim, da sim, Faculdade sim. de Medicina. Então já formou mais de 5 mil profissionais. Esse é um curso de especialização para profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, basicamente, né? Então, o Instituto Biodelta, que eu coordeno, ele começou a atender pessoas em 2001. E até hoje a gente atende pessoas com aplicações terapêuticas da musculação, que é o exercício terapêutico por excelência, né? Sim, sim, É sim, a sim, musculação. sim. Então, Concordo basicamente, plenamente. essa é Não tem como a não minha concordar, história. né? É a minha história. Inclusive a musculação para idoso, terceira idade, enfim, acho que Sim. hoje é a melhor Melhor atividade. coisa, sem Eu dúvida. diria Não, a única. Né? A única atividade. Até no sentido fisiológico, né? De promover aí Sem dúvida. respostas metabólicas hormonais interessantes, produção de testosterona, gente, tudo mais, enfim. Hoje já- é praticamente um consenso de que a atividade chamada popularmente musculação, treinamento resistido, é a única atividade realmente importante e eficaz para idosos, né? Isso a gente vê todos os dias nas academias que trabalham com esse público, como é o caso da minha, por exemplo, né? Então, por quê? Porque dois fatores importantes para a perda de qualidade de vida que acomete o idoso mais rapidamente é a falta da flexibilidade articular e a falta da força, que diminui com a perda massa da massa muscular. muscular. Quando ele vai fazer musculação, ele retoma, readquire grande parte desses dois componentes, né? Flexibilidade e força. E ele volta a ter uma atividade praticamente Poxa, eu vou normal. até citar um exemplo. Meu pai, com 85 anos, hoje infelizmente foi acometido pelo Covid, enfim, está acamado. Mas antes disso acontecer, 84, 85, fazia musculação. Passei lá uma sériezinha para ele, ia 3 vezes na semana na academia. Ele ia andando, nós moramos na Moca, não sei se você conhece a Moca. Ele ia de uma rua até o Juventus, Clube Atlético Juventus, dá uns 4 quilômetros, ele ia andando. No Juventus ele jogava bola no time dos Coroa e voltava andando, aos 84, 85. Beleza. hein? Musculação, mudou a vida dele. Infelizmente, enfim, Covid, essa desgraça toda. Mas isso é Já não está tão bem. reconhecido hoje, Mas talvez se não tivesse a saúde que tivesse, também esse Covid teria ido embora, com certeza. Pois é, com certeza. Mas enfim, eu sou prova viva disso aí, viu? E uma coisa que cria muita confusão entre profissionais é que as associações internacionais que estudam atividade física e saúde, elas têm emitido regularmente orientações para a população. E nas suas conclusões, eles recomendam que todo mundo deve caminhar meia hora por dia e fazer 2 sessões de musculação por semana. Isso está sendo muito mal compreendido por profissionais, inclusive. Por quê? Porque, na realidade, isso é uma sugestão. Todos os trabalhos disponíveis sobre o assunto mostram que qualquer atividade física é saudável, produz saúde. Saúde no sentido de diminuir a incidência de doenças crônicas. Uhum. A pessoa tem que ter um gasto calórico semanal adequado para ter menos doença. Quem gasta mais do que
um mínimo é considerado ativo. Quem gasta menos é um sedentário. Esse ponto de corte é 600 calorias por semana. Isso dá meia hora por dia de caminhada, 3 sessões de musculação para dar 600 calorias. Mas por que o pessoal sugere que as pessoas caminhem meia hora e façam 2 vezes por semana de musculação? Porque muita gente não sabe fazer nada de atividade física. Não teve essa formação. São sedentários, né? E quando o médico diz, olha, você tem que fazer exercício, ele não sabe o que fazer. Aí tem uma sugestão, você sabe andar? Sabe, então anda. Meia hora por dia, sabe andar, andar mais ou menos. Não custa nada, né? Você vai caminhar meia hora, você sabe andar, vai andar. Só que tem uma coisa, não deixa de fazer musculação, porque caminhar só não resolve. Ajuda a não ter doenças, mas não preserva a qualidade de vida, que é que o Rogério estava falando. Principalmente força e flexibilidade. Se o indivíduo só caminhar, ele vai perdendo massa muscular e força como se fosse sedentário. Olha isso. Não é que perde menos, perde igual. Então o sujeito que só caminha, quando chegar numa idade avançada, ele vai começar... Aqui eu lembrei de uma piada. O indivíduo que só pratica caminhada, ele vai perdendo massa muscular como se fosse sedentário. Ele vai chegar... Resumindo, a caminhada não adiantou porcaria. Corta esse negócio. Pode falar, não esqueça não. Não, tem que cortar, não dá pra... É que outro dia... Vai lá. É que outro dia... Agora ele vai cortar, porque outro dia eu estava falando, o indivíduo que só caminha... Soca a sua, soca dele, soca. Soca a minha. Soca a sua, soca a minha. Meninos e meninas. Peraí, pode ir. Volta de novo, por favor. Câmaras em mim, meninos e meninas, Crianças. prestem atenção nisso, né? Aumentando a sua estatura, ao contrário de muitos, o que muitos achavam, alguns ainda acham, a musculação faz sua estatura aumentar. O que você tem a dizer sobre isso, meu querido Eugênio? Na prática, né? Se tinha essa visão, né? Alguns ainda têm. Tinha. Musculação, meu As filho não vai crianças, crescer. Quem tinha menos de 18 anos não podia fazer exercício com peso porque não ia crescer. Por quê? Segundo o professor de educação física meu, na época, o peso empurra para baixo e o cara cresce para cima, ele não vai crescer. Mas exatamente as forças compressivas são benéficas, você sabe isso hoje. Sim. A gente sabia por observação. E a observação por exemplo, a minha academia em 1963, 15 de abril, quando eu montei, eu já comecei desde o primeiro dia a fazer fichas biométricas, né? Então, tem várias situações, inclusive o coelho cresceu alguns centímetros. O Hermes Coelho, não é o bicho, não, é um amigo nosso. O Ricardo, por exemplo, que eu me lembro agora de memória, ele tinha 1,67 m quando entrou na academia. Desenvolveu um belo de um físico. Mas o mais impressionante na ficha biométrica dele constava que depois de um ano ele estava com 1,73 m. Caramba, ou seja, ele cresceu 6 6 centímetros. centímetros com qual idade? Quantos anos ele O tinha? mais impressionante de todos foi um tal de Albino. Albino era um outro. O Albino era um irmão de um atleta, um português muito forte, o cara. Mas o Albino, o irmão dele, era franziníssimo. Ele já tinha 19 anos, tinha 47 quilos de peso. Caramba, corporal. uma série. E tinha 1,63 m de altura. Olha, era magrelíssimo, né? Pois esse cara não chegou a 1,69 m de altura e pesar 70 quilos e fazer supino com 100 Foram quilos. 6 quilos também, 6. Precisava fazer um estudo aí, Isso, 6 deve ser um número. Pode ser. Não, 7 é o cabalístico, Imagina, 6 certo. não é. Mas os caras cresciam assim, realmente 2, 3 centímetros. Sim. Era comum, né? Poxa, já acelera o seu metabolismo, né? Você passa a se Pela alimentar lógica, melhor, sim. você passa a dormir melhor, né? E você passa a fazer da atividade física um processo quase que diário da sua vida. Então, só pode trazer benefício para a saúde, né? É claro. Porque nessa época você ia ficar impotente sexualmente, né?
a mulher ia ficar masculinizada e o homem afeminado. Quer dizer, sabe, mas isso era um conceito. A musculatura cresce e o bilau diminui. Você ia ter As hérnia ideias, eu de via disco. isso, Nossa. E fora o fato que você ia ser inábil, totalmente incapaz para qualquer outra atividade física, como jogar futebol, fazer luta, etc. Né? E desde cedo, desde que eu comecei a treinar atletas de luta, que eu fiz lutas antes, várias, né? Todos eles eu punha para fazer exercício com peso, contrariando as normas da época. E todos eles tiveram sucesso, inclusive no pugilismo. Os caras faziam coisa, não, eu vou na academia do Eugênio pular corda. Mentira, ele ia puxar ferro. Né? Mentia O Éder falava isso. Os caras iam para a academia do Eugênio e iam puxar ferro. Eu sei disso, que ele era contra também. O Éder Joffre. Poxa, mas é força de fibra de contração rápida, não? Explosão? Como não fazer? Sim, por observação, tudo que a ciência documenta hoje, vem documentando há décadas, a gente já sabia por observação prática. Sim. Você via. O José perguntou uma vez, onde estão os anões que não cresceram porque levantaram peso quando eram crianças e adolescentes? Talvez no Porto de Santos levantando sacos, né? Mas vocês me fizeram lembrar uma história da época da academia onde eu comecei, lá do ginásio York, né? Era o Oswaldão, ele não perdia uma piada, perdia aluno, mas piada não. Chegaram dois adolescentes lá e perguntaram para ele, mas escuta, se a gente vier treinar aqui, halteres, né? A gente não vai ficar impotente? Aí ele falou, escuta, olha, eu vou explicar uma coisa para você. Você vai ficar forte, bonito, todo mundo vai querer ser seu amigo, vai ser o centro das atenções. Se o Bilal der para fazer xixi, tá bom. Oswaldão. Oswaldão, isso aí. Não, mas tinha muitos. Essas coisas corriam solto na academia. Na ginástica olímpica você ouvia muito também, né? Aquelas atletas pequenininhas. Olha, a ginástica olímpica deixa elas pequenininhas. Tomam muito hormônio, não cresce. Não, tem que jogar. Poxa, elas basquete. já são baixinhas, é genético. O basquete faz crescer. E o basquete é uma faz crescer. imposição do esporte, né? Exato, é o contrário, né? O esporte escolheu o atleta e não o contrário. Exatamente. Foi pro basquete porque já era grande. Exatamente. Que coisa, né? Hoje já se sabe isso, mas ainda tem gente que é meio O relutante. interessante sobre basquete é que eu acompanhei durante muitos anos o basquete. Nunca joguei basquete, joguei vôlei, voleibol, mas assim, a nível de brincadeira, né? Mas eu sempre tive uma atenção aos jogadores de basquete. Então eu lembro do tempo da seleção brasileira, tinha um tal de Mosquito, que o cara tinha 1,70 m e pouco, estatura mediana. Para basquete, né? Não era tão Hoje alto. era um anão, né? Eu seria um anão lá correndo. E o cara era bom, né? Eu lembro dele. Lembro, o Mosquito era da seleção brasileira, o cara era fazedor de cesta. Ele seria hoje um anão. Né? Mas eu observei o seguinte, a estatura e o peso dos caras, naquela época, né? Eu era muito focado nisso, né? A relação entre altura e peso. Então, naquela época, a estatura média dos jogadores de basquete no Brasil eram tipo 1,85 m, eram altos, 1,90 m, raramente o cara com mais de 1,90 m. E pesavam assim 70 e poucos quilos e tal. Pega os jogadores hoje, mesmo da seleção brasileira, 2 metros, 100 e poucos quilos. Exato. Né? Quer dizer, puseram músculo nos caras. Os caras puseram músculo. Pra quê? Com certeza. Pô, é que você falou, né? Explosão, velocidade, tudo isso é força. É força. É levantar peso. Potência. O cara ia ficar impotente, mas primeiro, fisicamente ficar potente. Pelo menos você está bonito e tal. Mas retomando aquela questão de que as associações de saúde recomendam caminhada e 2 sessões de musculação, não é? Isso foi assimilado por muitos profissionais como uma regra. Todo mundo tem que caminhar meia hora por dia. E vocês não imaginam como a gente é comum no consultório médico nós atendermos pessoas angustiadas, porque os seus médicos disseram que elas têm que caminhar e elas não conseguem caminhar.
tem dor no pé, tem dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, eu não consigo caminhar. O meu cardiologista falou que Então, eu tenho muito que bom caminhar meia hora por dia. Eu falei, mas não consigo caminhar. Como é que eu faço? Eu falei, não faz. Eu falei, isso é só uma sugestão. É uma sugestão, se você não sabe o que fazer, vai caminhar. Mas mesmo assim não deixa de fazer musculação. Agora você pode fazer qualquer outra atividade física que gaste calorias, que contrai os músculos, você vai ter saúde. Agora, você vai evitar doenças com qualquer tipo de atividade física, mas se você quer preservar a tua aptidão para a vida diária, que a gente chama de funcionalidade, né? Aptidão para fazer os esforços da vida diária, você tem que fazer musculação. Porque você vai preservar e ganhar aquilo que é importante para você viver bem, qualidade de vida. Então, se o indivíduo apenas pratica caminhadas, ele vai perdendo massa muscular como se fosse sedentário. Não é que perde menos, perde igual. Então, o sujeito pratica a caminhada, não faz mais nada. Quando ele tiver com idade avançada, pode ser que ele não consiga levantar da cadeira para caminhar. Então é importantíssimo. É reconhecido isso. Zé, explica a questão das miocinas. Essa é muito importante. Muito importante. Porque hoje se entende que a atividade física, que é a contração muscular, ela produz saúde basicamente porque quando você contrai o músculo, você produz substâncias que vão agir no corpo todo e são estimulantes de muitas funções do organismo. Uma delas as miocinas têm efeito anti-inflamatório. Quando o indivíduo é sedentário, surgem substâncias no organismo que produzem um grau de inflamação basal. O sedentário é um sujeito meio inflamado. Ele tem inflamação basal nas artérias. Isso leva a doenças, principalmente a aterosclerose, que é a base de muitas doenças cardiovasculares, né? A aterosclerose. Quando o sujeito tem atividade física, ele produz substâncias anti-inflamatórias. O músculo produz miocinas. As miocinas são anti-inflamatórias. Baixa o grau de inflamação. Então, a aterosclerose é muito menos provável nas pessoas ativas. E, consequentemente, as doenças cardiovasculares. Mas não é só isso, em todos os setores do organismo. Então, hoje, câncer está relacionado com inatividade física, Alzheimer, uma porção de outras situações, o próprio diabetes, né? Então, a hipertensão, doenças crônicas que levam à morte, assim, a longo prazo, né? Então, a atividade física é recomendada hoje, principalmente por isso. Agora, atividade física, contração muscular, não importa qual tipo. Agora, qual atividade física é mais eficiente, pelo menos assim, em termos práticos, para produzir miocina? É o exercício com peso, é a musculação. E com a grande vantagem, você adapta mesmo para quem tem limitações articulares. Eu dei o exemplo de gente que não consegue caminhar, mas consegue fazer musculação, porque é adaptada para a situação dele. Então, a musculação se adapta para qualquer um e a pessoa tem os benefícios da contração muscular, ou seja, promove saúde. A gente pega muito aluno, às vezes, na academia com problema na coluna, tem uma protusão, tem uma hérnia de disco. Você tem limitações, mas não está impossibilitado de treinar. Vamos adequar o treino para... A pessoa usa às vezes como desculpa, né? Minhas costas doem, não posso fazer. Porra, deve. É só adaptar. Deve. Agora, o profissional tem que saber adaptar. Sim. Claro, exatamente. no caso de uma crise aguda de dor, tem que repousar, tomar medicação. Mas, fora isso... Você tem a história de uma, não sei se a sua irmã, sua mãe, Dona Maria, que começou a treinar com 30 anos. Com 80 começou a treinar. Minha mãe começou a treinar. Sua mãe ou sua irmã? Não lembro. Era minha mãe. Essa história contava para todo mundo. Às vezes chega com 50 na cadeira, já tô velho. Essa história é interessante. A minha mãe era... Sua mãe? Minha mãe. Dona Maria. Ela tinha 82 anos quando ela começou a treinar. Quer dizer, todo mundo já está em tempo, né? De começar. Sim. Porque ela, como ela lia muito, era muito interessada, e até eu assinava para ela o jornal Folha de São Paulo, o Estado, um desses dois, acho que era a Folha. E um dia surgiu uma matéria, eu também lia, né? Surgiu uma matéria de várias páginas na Folha, da doutora Fiatarone, que foi uma das pioneiras americanas, né? Na pesquisa do treinamento de resistido, né? Musculação, para mulheres idosas.
E a mulher que mais teve benefícios, que melhor se respondeu depois do período de estudo, foi uma senhora de mais de 90 anos. Inclusive lá se comentou, na época, que aquela senhora, se tivesse feito atividade física na sua juventude, ela seria uma grande atleta. Porque ela conseguiu ganhar, além de recuperar, ela conseguiu ganhar massa muscular, com mais de 90 anos. Aí eu falei para minha mãe, ó, você anda meio debilitada, que a minha mãe veio da roça, né? Então, acostumada, né? Ela estava caindo, ela estava meio frágil, ela caía, 82 anos e tal. E é perigoso, né? Fratura e tal. Sim. Aí ela falou assim, ela leu a matéria, aí ela chegou para mim e falou, ó, Jenny, segunda-feira vou na academia com você. Aí eu preparei ambiente, né? Porque minha mãe morreu com 101 anos, né? Preparei ambiente porque na época, quando ela começou, ela já morreu há mais de uns 20 anos, acho. Não sei, essas coisas... Esse negócio de tempo é complicado. Mas eu preparei ambiente na academia pelo seguinte, nós tínhamos 3 senhores que treinavam lá, por volta de 40 anos de idade, 40 e pouquinho, que eram fiscais da prefeitura, que eram os velhinhos transviados. Agora, eu apareço com uma anciã de 82 anos na academia, o que os caras iam falar, né? Então eu falei, atenção, turma, blá. Vou trazer minha mãe para preparar. E ela treinou até os 97 anos. Olha isso. Até os 97 anos. Aumentou bem a massa muscular, a força, Opa, ela fazia leg press inclinado com 120 quilos. Foi entrevistada várias vezes pela televisão. Olha que exemplo, cara. Nunca mais caiu. Até eu me lembro, tem um filme recente que mandaram para mim, ela sendo entrevistada por um repórter aí da Record, acho. Você ouviu isso, João? Começou a treinar com 82. E o repórter quis ajudar ela a levantar do leg press, porque o leg press estava no chão. Aí ele ficou meio sem graça, porque ela levantou rapidinho sozinha, né? Ele falou, não precisa, né? Que coisa, gente, com 82 ainda assim. Então você vê que, né? Com 82. Depois dos 80 a pessoa ganhou massa muscular, ganhou força, melhorou a qualidade de vida, principalmente. Mas era sistematicamente, 3 vezes por semana, não faltava não. Olha lá. E depois ela ficou de uma tal dieta maneira, específica ou não? Ela pegou aquela doença do bodybuilder dela, né? Eu estava conversando com a minha irmã sempre nunca treinou, mas foi sedentária, ela gostava, mas ela não fazia. Aí as duas estavam conversando assim, aí uma hora eu estava ouvindo a conversa das duas, ela falou assim, Anima, olha o teu braço, molinho. Olha o meu aqui, pega aqui. Ai. 90 e poucos anos, olha isso, falando para a filha, que já era idosa também. Muito e legal. O cara, ela punha o pino no puxador, por exemplo, que ela gostava de fazer, o puxador por frente, né? Ela punha o pino a um certo peso, né? Aí o professor dava a volta, ia lá e subia o peso, diminuía a carga. Diminuía a carga, né? Olha, pá! Põe lá embaixo. Poxa, eu aguento, caramba, deixa eu. Põe, aumentava o peso. Foi muito legal isso. E ela foi estímulo para muitas senhoras na época, né? Poxa, não só para senhoras, para qualquer pessoa. E você fez um comentário, você vê, com idade avançada aumentou a força, a massa muscular e tal. Lembra que eu comentei que existem 25% das pessoas que não conseguem aumentar a massa muscular. Então, essas pessoas não vão aumentar a massa muscular, mas todos aumentam a força. E para a qualidade de vida, o que importa é a força. Sim. Então, para não cair, para fazer as atividades, do precisa ter força. Então, é. Força todo mundo aumenta. É claro que quem aumenta a massa muscular aumenta mais a força. Sim. Mas quem não consegue aumentar a massa, aumenta a força. Então musculação é bom para todo mundo. Exatamente. Mesmo para aqueles que não reagem bem. E vamos lembrar também que esses 25% que reagem bem, né, bem entre aspas, né, porque os caras que viram grandes atletas a top olímpia são muito menos ainda, né? Isso não é conhecido, mas certamente é um percentual muito pequeno da população que tem condição genética de subir num palco para ser campeão.
Fenômeno. E né? outra, e uma coisa que tem que deixar bem claro para a população em geral, principalmente para a população leiga, né? É que os esteroides anabolizantes não fazem nenhum milagre, né? Nós conhecemos várias pessoas jovens, fortes, que se alimentavam bem, que treinavam pesado e não conseguiram fazer massa muscular por mais de usar grandes quantidades de esteroides anabolizantes. Muitos ficaram com problemas de saúde até. E eram físicos, não digo ridículos, mas físicos assim, normais, né? Normais. Chamava muita atenção pela enquanto qualidade. muitos outros, por observação, isso, não usavam nada de esteroide, ou muito pouco se usavam, e eram excepcionalmente mais fortes e maiores, né? Então, vários exemplos disso. Tem cara que nem sabia o que era. Eu me lembro de um cara que era pizzaiolo, e treinou muitos anos na academia. Ele ia para a academia quando fechava a pizzaria, mais ou menos 9h30 da noite, fechava 10h30 da noite. Ele trazia uma pizza e 2 cervejas. Então ele comia aquela pizza e tomava 2 cervejas. Era o pré-treino. Era o cara mais forte da academia. Nossa. Era muito forte, um pernambucano, um bração. Esse cara nem sabia o que era anabolizante. Eles falaram anabolizante, não sabia o que era. E outro dia, Eugênio, nós estávamos até conversando sobre atletas do passado, quando a gente ainda era jovem, né, da década de 60. Competiam sem droga e eram excelentes físicos, né? Você lembrou, vamos lembrar dos nomes? Um deles é aquele de São Caetano, que era motorista de táxi. O Braz Antônio da Silva. Braz Antônio da Silva foi Mr. Brasil. Mr. Brasil. Não tomava nada. E Não usou nada. Outro era o Adão Siríaco. Adão Augusto Siríaco. Grande filho, também foi campeão brasileiro. Excelente. Ele comia arroz com feijão, era... uma vez o Azinha perguntou para ele, Adão, bração, né? Um negão musculoso, né? Puta físico bonito, grande. Adão, o que você come, hein? Ah, tomate. Gosto muito de tomate. Gosto muito de tomate. Ele nem sabia dessas coisas, sabe? Não passava pela cabeça. Treinava dele. forte, com vontade e comia bem, né? Mas tinha uma genética, predisposição genética única, né? Genética é tudo, né? É isso aí. O francês, né? O Maurice Pocor, né? O francês é aquele que morreu há pouco tempo? Isso, esse mesmo. Francês. Foi Tinha um físico incrível. Foi um grande atleta. Ele comia sanduíche de pão com diamante negro enfiado dentro, assim. Era o pãozinho. Pão com chocolate. X-bico. X-bico. Realmente ele fazia isso, porque a gente comia, o pré-treino nosso era um pãozinho, né, uma bisnaguinha de pão, e abria um espaço assim, enfiava uma banana lá dentro e comia aquilo, era o pré-treino, né? Mas ele preferia colocar um diamante negro. Tinha pão de Eu falei gordura. com a doutora Tânia, que era nutricionista, né? Eu falei do X-bico, né, que era o pão com banana, ela deu risada e falou, mas esse é um excelente pré-treino. Ótimo Exatamente. você pré-treino. E o pós-treino do Adão Siríaco era pastel com caldo de cana. O Adão Siríaco, no dia que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, foi lá no Nordeste, o Afonso falou que ele comeu, antes da competição, uma feijoada. Para dar energia, mas isso é a natureza do cara. Você não vai, pois é. Por exemplo, você não Mas vai qualquer comer, um que... você não vai treinar tomando cerveja e comendo pizza para ficar forte. Isso era o cara, né? Exato. E também não vai comer uma não feijoada é referência. no dia do campeonato, né? Eu conheci um sujeito que treinava comendo banana. O treino todo Nossa, ele no comia Roldan, um eu monte comecei de a treinar banana. no ginásio Roldan, na São João de Guaipiranga. Eu via muito isso. Né? Levava aquelas pencas de banana. Era uma Isso, série ia uma banana. comendo, Cada série uma banana. Dá puta energia. Né? Porra, mas né, terminou cada série uma banana, que acabou treino com 50 bananas. Tinha essas manias. A gente ouvia cada uma. Do chá de cavalinho, olha isso. Cada dia vinha um com uma loucura. Diz que o segredo dos americanos era o chá de cavalinha. Não sei nem se o americano sabe que isso é chá de cavalinha. O que é isso? É uma erva cavalinha. Faz chá de... Aí os caras no dia seguinte,
garrafa de Coca-Cola cheia do chá de cavalinho, todo mundo bebendo aquela Mas porra. o mais engraçado, na academia do Eugênio, o pessoal tinha mania de pedir para tomar clara de ovo, né? Clara de ovo. Batia clara de ovo, porque a gema engorda, tem gordura, né? Claro, é bom, proteína boa. Clara de ovo com suco laranja. Suco de laranja. Aí conta, Eu já ouvi o isso que também. aconteceu? Aí eu falei pra menina que tomava conta da lanchonete lá, falei, escuta, o que você faz com as gemas de ovos? Porque é um pecado jogar comida fora, né? Eu falei, jogo fora. Não, faz isso não. Faz o seguinte, vai juntando, põe na geladeira, e quando juntar uma certa quantidade, isso era rápido, porque era dúzias de ovos por dia, né? Você faz uns quindim. Um abraço. Você sabe fazer quindim? Sei, claro. Baiano, né? Aí ela fazia quindim, a turma comia. Aqueles que tomavam só a clara, depois comiam o quindim. Quer dizer, sabe? Com suco de laranja e um quindim. Porque houve uma época que a clara, a gema nem tinha proteína, o que é mentira. Olha, né? imagina, até Uma mais boa tem. A clara tem, em média, 4 gramas e a gema tem 3 gramas. mais ou menos. Mas a gema tem uma gordura, mas é uma gordura boa. Boa, Bom, sim, todas né, as vitaminas, tudo na gema. então, haviam aqueles que batiam caracu com ovo inteiro, né? Um fiz jogava a muito. casca também. Engraçado que a gente ouvia umas coisas na época, não sei se procede, eu acho que não, que o ácido da laranja quebrava a molécula de proteína da clara e já virava aminoácido. Você já ingeria a coisa. Não, essas coisas tem. Que legal. E era moda, todo mundo com a clara e com o suco de laranja. Que O coisa. francês que saiu com essa. Tinha uns caras que na academia que comiam muita daquela proteína da base de soja e flatavam, né? Uba. Aí era um problema, né? Um monte de cara. Albumina tinha esse problema. Albumina. Aí o francês saiu o seguinte, ó. Segura, porque isso é proteína. Né? Solta não, segura. Esse francês era E o francês tem um Figura bração, né? também. Fisicão. Sim. Segura, porque aí você vai ver só, dá uma melhora. E os caras começaram a segurar. Eu lembro de uma vez que um desses flatou e o outro reclamou, né? Falou, pô, tal. Ele falou, respira fundo que é proteína pura. O Wesley. O Wesley assim. Respira fundo que é... Mas olha, foi divertida essa vida, não? Opa! Tô Tá achando sendo, bom. tá sendo. Não, tá sendo. Não, Você abriu uma academia também em São Paulo, Quando eu Santarém. voltei de Joinville, lá eu fiz o Instituto Califórnia, né? E voltei aí o Instituto Paulista, eu e o Azinha. Instituto Azinha, Paulista, depois muito o conhecido. Eugênio É que era trouxe a na Meca da Sumaré? musculação durante Foi uns a anos. Meca. Na Sumaré? Isso, no Sumaré. Alfonso Bovero. Bovero. Afonso Bovero. Eu estava com o Deco esses dias aqui, o Renato Capuano, ele estava Sei. comentando isso. Tivemos, Até hoje, foi alguns anos lá de bastante... Na Meca, tinha a grande maioria dos atletas na época conhecidos, treinavam Até lá. o Luiz Otávio, que tinha uma academia, lá. que era lá em... como é que chamava? Lá na Teodoro Sampaio. Esqueci o nome da academia dele, mas ele ia treinar no Instituto Paulista. Que era o macaquinho. símbolo era o macaquinho. Era o macaquinho. O pessoal falava, vou treinar na academia do macaquinho. Fernando Marques está com esse macaquinho agora. É mesmo, é? Ele pediu, a gente fez a autorização. Entendi. E ele disse que vai montar um centro. Aliás, o Instituto Paulista vai reabrir. Renascer. Nossa, que o legal. Instituto Puxa, Paulista de muito Musculação. legal seria, hein? Com o macaquinho. Sim, tem que ser, claro. Naquela época, a maioria das pessoas que treinavam musculação era com objetivos de desenvolver massa muscular mesmo, né? Força, né? Mas nem tanto, é mais massa muscular mesmo. O objetivo era esse. Não se via alguém lá treinando por questões de saúde. Tinha, mas era muito raro, né? Porque era um negócio que ainda não se tinha o conhecimento. Nem nós mesmos, que era da área. A Ia gente ficar já grande e presumia, forte. né? Mas que, consequentemente, acabava ficando mais saudável, Sim, obviamente. mais saudável, claro. Principalmente se não havia adição de drogas hormonais, sim. Como hoje é comum. O cara, antes de você passar o programa de treino, quer saber qual é o programa de bomba. O que eu vou tomar? É lamentável. É triste isso. Não dá chance para o organismo reagir naturalmente primeiro, aprender a treinar, né?
E então isso é uma coisa lamentável, porque acredito que o grande potencial de transformação não é o treino, a boa alimentação, o repouso, e sim a droga que ele vai tomar. Infelizmente. Pensam assim mesmo. Esse é o grande problema, né? Hoje que nós temos, né? No modo geral, né? Não todos, né? Tem caras um pouco mais inteligentes que sabem que isso não é possível, né? Mas essa é uma coisa que eu vejo, o meu modo de ver, até várias convidados que vieram aqui, atletas hoje, profissionais da área, coaches, pensam da mesma forma. A musculação competitiva, hoje, o nível dos atletas não evoluiu. Você pega atletas dos anos 90, 2000 e pega os de hoje. Qualquer atleta Open do Olímpia hoje, se levar para aqui do tempo do Ronnie Coleman, sei lá, começo dos anos 2000, não pega nem entre os 10. Isso dito pelo Coleman. E qualquer atleta daquela época hoje ganha fácil Olímpia. Não teve evolução. É verdade. Chegou no limite, né? Mas o que eu vejo também, eu estou, né, dentro da academia há 30 anos, dentro de uma academia, de um centro de treinamento, enfim. Vocês também, obviamente. Não estão treinando como deveriam. Eu acho que não é mais aquela coisa que era antigamente. Vamos treinar e técnicas de treino, né, que deixam questionáveis. Não sabem se alimentar adequadamente, acabam compensando a coisa com os esteroides. Estão tomando mais que nunca, mas não estão treinando nem se alimentando como treinava nos anos 90, 2000. É que as academias se tornaram também um centro de relacionamento social. Porque antigamente tinha um número mais limitado de pessoas frequentando as academias, né? E haviam poucas academias, né? Hoje existem milhares delas, sei lá quantas mil, mas a população ativa no Brasil parece que está em torno de 5% só. Então o potencial de crescimento é gigantesco, né? Exatamente. Só que virou uma coisa que também eram acusados, a musculação, o halterofilismo, né? Era acusado também, você vai num lugar isolado, num canto, levantar peso, você precisa fazer atividades que você tem um melhor relacionamento social. Pois é. A academia sempre foi um bom lugar para ter relacionamento social. Você vê quantas piadas nós contamos? Claro que sim. Já naquela época. Mas na hora de levantar o peso é você com o peso. Hoje mais ainda, só que hoje muita gente vai com o foco de ir lá para fazer relacionamento social, contar piada, bater papo e se relacionar com as pessoas, né? Paquera, etc, etc. Agora, também é válido, treinar, foco, disciplina, né? E aí que não ficasse aí brincando durante o treino, quer dizer, eles levavam um pé, né? Mas eu digo também assim na questão, sabe, técnica mesmo, né? De técnicas de treino, de alimentação, se inventa muita coisa. Mas fulano falou que aquela dieta, aquele negócio que toma, que faz não sei o que lá. Muita invenção, pouco resultado, sabe? E invenção é o que eu de falei, treino também, 20 anos quase, poxa, e o fisiculturismo não evoluiu. Pro. Como eu digo, atletas dos anos 2000, do começo dos anos 2000, dando pau em atleta de hoje, alguma coisa está errada. Né? O pessoal fala muito na qualidade dos físicos dos anos 90, 2000. E aí eu concordo. Jean-Pierre Fuchs, Samir Banu, como chama aquele outro que era sérvio? Um monte deles, que nem ganharam o Olímpia, né? Alguns nem ganharam o Olímpia e têm físicos melhores. Enormes, densos, com condicionamento, com físico definido. E não usava metade do que se usa hoje, não tinha pré-treino, pós-treino, intratreino, nada disso tinha na época. Intratreino, o que você me diz disso hoje? Não entendo nada disso. Não, um suplemento que você toma durante o treino. Entendi. Bom, as empresas de suplementação... Qualquer coisa que você ingerir, você não vai usar agora ela, né? Vieram para... Estou tomando durante o treino... As empresas de suplementação querem vender o produto, naturalmente, né? O indivíduo... Há uma concordância entre todos os nutricionistas, e é um fato, né? De que o suplemento alimentar faz um grande efeito mesmo
principalmente nas pessoas, notadamente nas pessoas que se alimentam mal. E muita gente se alimenta mal. Sim, opa. Por exemplo, comer alguma coisa antes do treino é importante. A palavra já diz, né? É uma suplementação. É uma complementação alimentar, né? Você complementa, tem carência de proteína, Sim, então sim. você complementa com whey, coisa assim, né? Ou você vem do trabalho sem ter comido nada, você Sim. toma lá um pré-treino, né? Ou come alguma coisa, né? E isso aí é um fato. Isso a gente também descobriu na base da experiência, do erro e do acerto, né? A gente, nas academias naquele tempo, anos 60, 70, por aí, sempre tinha um liquidificador ou dois lá no fundo, uma piazinha, onde você batia lá, antes do treino, lá um banana com fruta, né? E ovo e tomava, né? E acho que a proteína mais rápida, assim, era o ovo, né? E depois não tinha do treino suplemento você de proteína. colocava lá ovo com leite. Sim, o interessante é que é uma tremenda proteína, sabia, não ovo e leite. Naquele tempo já se sabia, hoje muita gente não sabe, que embora o leite seja um alimento considerado proteico, ele é riquíssimo em carboidrato. E o que precisa depois do treino é carboidrato. Né? E a gente tomava o leite com ovo, então tinha o carboidrato e a proteína, né? Mas isso já era uma praxe, aqueles que treinavam sério, né? E a alimentação é importante no desempenho, né? Claro. E o suplemento facilita, né? Muito, eu também acho. É mais o transporte facilita a ingestão. Ele veio para ficar e é uma boa pedida, né? Já pensou levar um bife no bolso? Nossa. Ou um ovo cozido? Certeza, um ovo cozido, abre aquela coisa. Você prepara um shake, leva, só põe a água e um abraço. Com certeza facilita. Então. É isso aí. Bom, meninos, conversamos. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Não. Alguma história que vocês querem contar, que vocês acham legal? Querem deixar alguma mensagem para esses jovens atletas de hoje? Alguma coisa? A câmera de vocês é aquela ali, ó. Quer deixar alguma mensagem? Eu acho algum curso de vocês que está para acontecer, sei lá? Bom, o nosso curso de especialização é sempre bom divulgar, porque muitos Sim, profissionais a gente podem deixa, se depois você me interessar. passa o link, a gente deixa na descrição também. É um curso do vídeo. Tem aula aos sábados a cada 15 dias, então relativamente como fácil. é o curso mesmo? A pessoa se Repete pra organizar. gente, É doutor. fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento. Então é um Todo curso, mundo tinha que fazer, não, Eugênio? é um Esse curso. de musculação Todo profissional tem que fazer. com foco na saúde. Eu acho que é No fundamental. envelhecimento. O Eugênio dá aula nesse curso. Olha lá que legal. Dá aula nesse curso. Eu falo sobre musculação. Sim. Quer dizer, sobre a história, a evolução dos processos de É treinamento. um curso, acho que muito importante, todo mundo deveria fazer. Mas você falou em mensagem, quer dizer, que as pessoas que estão nos escutando são praticantes de musculação. Sim. Algo que a gente precisa retomar é descobrir o prazer do treinamento. Porque se a pessoa vai para o treino com a ideia de fazer um grande sacrifício, pode funcionar para um atleta que tem um objetivo de um campeonato, então ele vai lá e ele se treina forte e tal, e se cansa e tudo bem. Mas a maioria das pessoas não tem um objetivo desse de competição. E as pessoas precisam treinar para treinar a vida inteira. Então é preciso encontrar o prazer do treinamento. E o prazer do treinamento... Musculação é uma atividade para a vida toda, podemos dizer? Para a vida toda. E a saúde vai agradecer. Agradecer. Mas precisa ser agradável. Se a pessoa fizer um treino que alguém disse que é muito eficiente, mas não for agradável, ele não vai fazer por muito tempo. Então tem que ser um treino agradável. E olha, você mexeu em peso, você está tendo resultado. Você empurrou o peso, você descansa, come bem. Não importa muito o que você faz. Tem que treinar, mas de preferência de um jeito agradável. Que te faça bem em todos os sentidos. E partindo desse raciocínio, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para os profissionais da área, né? Porque hoje as academias, né, é o local que mais congrega profissionais da área da educação física, né? Exatamente a área que é contra, né?
E hoje Foi, né? Foi Foi, contra. Estão se adequando, mais, estão se adequando. Estão se adequando. Os profissionais que trabalham nas academias devem ter em conta isso que o Santarém falou. Tem que se tornar agradável. Para isso é que existe hoje em dia nós temos uma variedade enorme de equipamentos, porque a variação dos exercícios é motivadora. Então o indivíduo que passa sempre os mesmos exercícios para o aluno, né? Ou então que obriga o cara, tem que fazer agachamento, tem que fazer levantamento de terra, tem que fazer remada, tem que fazer rosto, sabe? Isso aí era para nós há 60, 70 anos atrás, era o que tinha, né? Então qualquer movimento, como disse Santarém, é benéfico. Então a variação é importante, motiva o aluno, seu aluno, a permanecer na academia, né? E essa é a ideia, fazer com que o cara, com o tempo, a pessoa com o tempo, vá adquirindo esse prazer de se exercitar através do que ela vai sentir de resultados, né? Então, se ele é obrigado a fazer exercício que ele não gosta de fazer, ele provavelmente vai embora e deixa de ter bons resultados, inclusive a nível de saúde. Então, variar exercícios, né? Fazer com que até mesmo um atleta varia, né, os exercícios, porque é de motivação, né? Sim, Uma forma com de motivação. certeza. E alguns profissionais ainda passam, talvez até por desconhecimento, né? Passam sempre a mesma coisa, né? Sempre aquele arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão com arroz, aí muda. Então, Não, de arroz e feijão para arroz e feijão já mudou alguma coisa. O estímulo já é outro. Mistura o arroz com feijão ou feijão com arroz? E só para complementando o que o Eugênio está falando, tem também o contrário, né? Aqueles que ficam mudando, como se fosse todo dia parque um treino de diversão diferente. também, né? Então, eu acho que o principal fator que cativa no treino é a pessoa aprender a sentir o músculo trabalhar. Bom, eu vou fazer um exercício, mas tem que saber o músculo que você vai trabalhar, né? Para quem é da musculação, isso é óbvio, mas tem gente que pratica musculação e fala aquele que empurra, aquele que puxa, aquele que levanta, não sabe o músculo que está trabalhando. Então, se a pessoa aprender que ela vai trabalhar com determinado exercício, determinado músculo, que ela tem que sentir o músculo trabalhar na hora, que no dia seguinte ela tem que sentir uma dorzinha naquele músculo, ela vai aprendendo a gostar da musculação. É aprendendo a conhecer o seu corpo através da musculação. A consciência corporal, e vai gostar. Exatamente. Agora tem aquelas expressões, agora vai e esmaga. Esmaga. Né? E depois também, seguindo esse pensamento de Santarém, você tem um tempo para desenvolver a técnica de cada exercício, né? Exatamente. Não é de cara que você vai querer que o cara já comece a fazer com perfeição o movimento. Tem atleta preparado hoje treinando com a técnica errada. É comum ver. Mas, enfim. E sentir o músculo sendo treinado, né? Ou sendo contraído, isso é um fator importantíssimo. Não só para desenvolver o gosto pela prática, mas também no sentido de resultado. Tem cara que só faz força, né? Só faz força, não treina, faz força. E o atleta, o competidor, ou o cara aficionado, ele sabe isso, é o que traz o prazer para ele, é treinar um determinado músculo, né? Sentir o músculo, puxa, olha, pegou, não pegou. Agora, o sujeito que vai para lá e não sabe nem qual é o músculo, ele não vai gostar de musculação. Não. Tem gente que não gosta. Aí você pergunta, por que você não gosta? É monótono. Tem que empurrar e contar até 10. Isso é muito chato. Claro que é chato, não é assim que se treina, né? Não, monótono é jogar futebol. Sempre 11 caras contra 11, correndo atrás de uma bola. Não tem nada de novo. Há séculos. Muito bom, muito bom. Bom, gente, muito obrigado então pela presença de vocês. Foi um prazer imenso, aprendi muita coisa aqui. Vamos voltar mais vezes, obviamente, porque tem muita coisa para contar, não? Meninos? Tem muita coisa. Se a gente for desenvolvendo e puxando assunto, ele não sai mais daqui. Vamos voltar outras vezes, com certeza. Foi muito agradável. Obrigado, professor, viu? Mais uma vez, foi uma honra, sinceramente. Obrigado, tá bom? Obrigado. Câmeras em mim. Obrigado, João. Meninos e meninas, então vamos ficando por aqui.
esses dois caras incríveis aqui, aprendemos muito. Vão voltar outras vezes, com certeza, com mais histórias, enfim. Tá ok? Domingo que vem tem mais. Beijo do tio. Fiquem com Deus. Hasta la vista, baby.